Você já para pensar quem é Jesus? A maioria das pessoas, elas criam uma história na cabeça baseada no que ela já aprendeu, no que ela já escutou sobre Jesus, tanto coisas boas como coisas ruins. E ultimamente eu venho pensando muito sobre isso. E no livro de João, no capítulo 3, versículo 1, fala uma história que para mim deixa muito mais claro quem era Jesus. Até gostaria que você pudesse aí ler uma parte da Bíblia que fala assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando eu vi esse versículo, eu comecei a meditar e a pensar um pouco mais quem que era Nicodemos e por que Jesus deu essa resposta para ele. E quando eu olho Nicodemos, que era uma autoridade, era um cara de referência, um sábio, que sabia todas as respostas, e todo mundo admirava ele, já batia uma palma para ele ficou no coração, quem que é Jesus? Porque ele também ouvia falar coisas boas de Jesus, mas também ouvia falar coisas ruins. E isso fez com que ele parasse para poder perguntar para Jesus diretamente, porque ele tinha liberdade, ele estava na época de perguntar diretamente para Jesus. E isso fez com que ele se mostrasse na Bíblia da gente ser um pouquinho mais sábio de sentir Jesus, de realmente falar diretamente com Jesus. E quando ele chega em Jesus e pergunta: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. E só quem está com Deus pode fazer isso. Ele sabia do poder de Jesus. E Jesus foi muito claro, ao meu ponto de vista, em responder: na verdade, lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para um cara que era, vamos dizer, sábio daquela época, para um cara que era estudado, um cara que tinha todas as respostas, quando Jesus mostrou que ele precisava nascer de novo para poder ver o reino de Deus, é que Jesus sabia do coração dele, sabia do que ele precisava. E nessa resposta eu paro para pensar assim: Jesus queria mostrar para ele que existe um lado espiritual que ele não conhecia ainda. E que para ele conhecer esse lado espiritual, ele precisava nascer de novo. Ele precisava se entregar para Jesus, se entregar para Deus, sem ficar pensando nas coisas carnais, nas coisas da terra, o que tanto ele sabia, o que era a autoridade dele na terra. E quando Jesus mostra isso, mostra pra gente acabar deixando Jesus, Deus, Espírito Santo, trazer isso para a nossa vida. A gente acabar eliminando todas essas pressões da terra. Eu vejo, quando Jesus quer falar, nasça de novo, em Jesus, em Deus, ele quer falar, tire toda a sua preocupação que eu faço. Tire toda a sua preocupação sobre o seu casamento, tire toda a sua preocupação sobre sua vida financeira, tire toda a sua preocupação sobre seu lado profissional e deixa Deus trabalhar, que no momento certo Ele vai colocar as coisas certas. E o mais interessante disso é que Jesus trabalha, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha muito forte nisso. E quando a gente deixa isso claro, que a gente precisa nascer de novo, precisa nascer no Espírito novo, nós precisamos olhar pelo lado espiritual de Deus, nós precisamos olhar pelo lado espiritual de Jesus. Jesus é um irmão nosso que está ali para poder mostrar os modelos de como fazer na Terra. É um modelo é um modelo de pessoa que ensina a gente a jejuar, ensina a gente a meditar, ensina a gente a tratar as pessoas, ensina a gente a cuidar das pessoas, ensina a gente a lidar com as pessoas. Então todos os modelos que a gente precisa, está tudo escrito na Bíblia. A gente precisa criar o hábito, de verdade, de pegar a Bíblia e meditar. E meditar não é você ter pensamentos vazios sobre nada. Meditar é meditar sobre a palavra, é meditar sobre as ações, é meditar sobre o ponto de vista de várias pessoas naquela palavra que está ali falando. Porque a gente pode olhar pelo ponto de vista de Nicodemos. Então imagine Nicodemos, um cara que já sabia tudo, se dá o braço a torcer para Jesus. Então você tem que olhar esse ponto de vista, como que Nicodemos olhava. E também tem que olhar o ponto de vista de Jesus, o que ele queria ensinar para Nicodemos. Qual que é o ponto de vista?
E quando a gente para poder ver tudo isso, a gente consegue deixar mais claro, cada vez mais, quem é Jesus. Jesus deixa claro em tudo. Jesus deixa claro o que ele quer. Jesus deixa claro que ele é um modelo. Ele é um modelo de pessoa aqui na Terra que vai... Por mais que ele não tenha pecado nenhum, ele mostrava como a gente superar o pecado. Enquanto ele estava no deserto, Satanás vinha e ficava na cabeça dele, quer pão, quer água, faz transformar isso. E Jesus sabia que aquilo era Satanás e mandava ele embora. E então ele mostra pra gente que a gente começa a partir dos nossos pensamentos para depois tomar atitudes. Então quando a gente tem a palavra de Deus no coração, a gente tem Jesus claro, quem que é, fica muito mais fácil da gente entender e fica muito mais fácil da gente saber o que é. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. Jesus vai falar com cada pessoa, Deus vai falar com cada pessoa de maneiras diferentes. É a mesma coisa do que a gente colocar um fogo aqui embaixo e eu colocar minha mão aqui embaixo e você perguntar quanto está queimando. Eu só vou saber quando eu estiver sentindo. Você vai saber só quem é Deus, só quem é Jesus, quando você estiver sentindo de verdade.